Academia de Marinha e o seu Conselho Académico, na pessoa do seu presidente, o Sr. Almirante Francisco Vidal Abreu, a oportunidade para estar aqui perante tão interessada assistência de académicos e convidados, aos quais também agradeço, obviamente, as suas presenças, trazendo ao público um tema que, como disse o Sr. Almirante, é bastante polémico e que vai certamente provocar variadas reações. Em setembro de 2021 foi efetivamente apresentado aqui na Academia um livro com o título Cristóvão Colombo, o Genovês, meu tio por afinidade, da autoria do professor Luís Filipe Tomás, que é historiador profissional, coisa que eu não sou, e professor de História, coisa que eu também não sou, onde são enumeradas diversas provas, ou pretensas provas, da genovesidade do Almirante Colombo. Nada menos do que 119 alegações. Ora, bastaria uma única prova autêntica, fiável, inequívoca, para demonstrar que, efetivamente, aquela versão estaria certa. Após ter analisado e dissecado, não só individualmente, mas depois em coletivo, junto com membros da associação e outros convidados, cada uma das alegadas provas, constatei, efetivamente, que nenhuma dessas alegações consegue demonstrar inequivocamente que o almirante Cristóvão Colombo era a mesma pessoa que o tecelão genovês Cristóforo Colombo. E foi assim que nasceu este livro. Em conversa com o Sr. Almirante há bocadinho, perguntava-me como é que eu me tinha envolvido no tema, uma vez que não sou ligado à história. Eu disse, foi efetivamente há muitos anos, nos anos 60, um meu professor de História no Liceu de Beja virou-se para mim e disse: tu és da Cuba? O Cristóvão Colombo também era da Cuba. E foi assim que eu me interessei. Depois, obviamente, que fui lendo ao longo do tempo e até chegar a esta fase em que investigo por mim próprio. O grande embuste que nos impôs a versão do Colombo genovês teve o seu início em finais de 1485, quando um exímio navegador, chamemos-lhe incógnito, não sabemos exatamente qual era o seu verdadeiro nome, era um homem de confiança e do núcleo restrito de Dom João II, foi compelido a sair para Castela, onde se apresentou como Cristóvão Colombo. Erros, confusões, deturpações e contrafações ao longo dos séculos associaram-no então a Génova. Nos anos 1890, um congresso de americanistas aceitou, por consenso e por falta de alternativas ou falta de candidatos, que o descobridor da América tinha sido o tecelão genovês Cristóforo Colombo. Em 1988, num congresso em Sevilha para assinalar os 500 anos do Novo Mundo, apesar de terem concluído que o almirante Colombo não era italiano, os especialistas, entre os quais Consuelo Varela e Paulo Emílio Taviani, os especialistas presentes, decidiram erguer um muro de silêncio para que se não alterasse a história. O mais recente episódio, e esperemos, na minha ótica, o canto do cisne deste embuste, foi o livro do professor Luís Filipe Tomás. Nesse livro, para além de se recuperarem os argumentos já conhecidos, vai-se mais longe na construção da imaginada narrativa genovista. Regressamos a 1485. Depois de ter participado juntamente com Jorge Bicipat, conhecido por Colombo o Moço, um corsário, num ataque corsário junto ao Cabo de São Vicente a 4 galés venezianas que regressavam da Flandres, mencionado em várias crónicas venezianas como sobrinho ou neto do famoso corsário Colombo, o Colombo o Velho, que era Guilherme de Cazenove, este incógnito navegador saiu para Castela. Ao que tudo indica, com receio das justiças do rei Dom João II. Porquê o receio? Pode ter sido porque nesse ataque corsário se infringiu um acordo existente, pode ter sido por receio das suas ligações familiares aos implicados nas passadas conjuras contra o rei Dom João II. Na opinião do professor Luís Filipe Tomás, foi devido a dívidas do Colombo
aos seus patrões genoveses. Neste agosto de 1485, acontece, portanto, esse ataque corsário e na argumentação genovista diz-se que Dom Hernando, o filho, que escreveu a biografia do pai, publicada em 1571, se enganou na batalha, que não tinha sido em 1485, que tinha sido em 1476. Isto porquê? Porque em 1485 estavam envolvidos os navios corsários e galés venezianas. Ora, este futuro almirante Colón não podia ser corsário para a tese genovista, não podia vir nas galés venezianas, então decidiram que tinha sido em 1476, porque em 1476 houve outro ataque corsário a embarcações genovesas. Então, a versão é que este Colombo italiano viria nas embarcações genovesas. O Dom Hernando pouco sabia sobre o seu pai. Ele era muito criança, foi muito cedo para a corte dos reis católicos como pajem, pouco conviveu com o pai e foi ouvindo muito daquilo que se dizia na corte dos reis católicos. Só esteve praticamente com o pai durante a última viagem em 1502 a 1504, que até correu bastante mal. Para além disso, Dom Hernando, quando escreveu tentando defender os direitos da família que estavam naquele momento a ser contestados pelo Estado católico, pelo Estado dos Reis Católicos, do Estado espanhol. Ora, tendo ido para Castela em 1485, Cristóvão Colón vem a Portugal em 1488. Isto em sequência de uma troca de correspondência com o rei Dom João II. Existe essa carta enviada por Dom João II a Cristóvão Colón, que estava em Sevilha, em que ele até lhe chama Cristóvão Colón, nosso especial amigo em Sevilha. Essa carta, de 20 de março de 1488, demonstrou, por um lado, que na carta anterior que tinha sido escrita por Cristóvão Colón, a vontade que Cristóvão Colón tinha em vir a Portugal pôr-se novamente ao serviço do rei. Por outro lado, o interesse do rei Dom João II em que tal acontecesse. E, portanto, a carta tem mais ou menos o aspecto de um salvo-conduto. Ora, o Cristóvão Colón vem a Portugal em 1488 e está numa reunião importantíssima, talvez uma das reuniões mais importantes que houve naquela época, em que o Bartolomeu Dias, que tinha regressado da viagem em que tinha dobrado o Cabo da Boa Esperança, relatou ao rei Dom João II tudo o que se tinha passado. Toda a sua viagem, descreveu essa viagem. Cristóvão Colón estava presente nessa audiência, nessa reunião em que Bartolomeu Dias descreve ao rei Dom João II tudo aquilo que se tinha passado. Para o professor Luís Filipe Tomás, diz que os dados do Colombo estão todos errados sobre aquela viagem. Os dados, de facto, podem estar errados, mas os dados não são do Colombo. Os dados são de Bartolomeu Dias, que os transmitiu naquela reunião. Pode ter sido erro do Bartolomeu Dias, duvido, pode ter sido já algo preparado. O certo é Colón regressa a Castela e em 1489 surge o mapa de Henrique Martélios. O mapa de Henrique Martélios mostra exatamente aquilo que o Bartolomeu Dias tinha relatado. E o que era? O continente africano 10 graus mais a sul do que na realidade. Ora, 10 graus mais a sul implicava mais 20 graus para fazer todo o percurso. 20 graus
é só fazer as contas, como dizia o nosso professor no técnico, é só fazer as contas, 20 graus a 18 léguas e 3/4 por grau, cada légua a 5.920 metros, é só fazer as contas. Eu refiro-me ao engenheiro António Guterres, foi nosso professor no técnico, em determinada fase. O Colón está em Castela, tenta, junto dos reis católicos, convencê-los daquele projeto de navegar até à Índia pelo Ocidente e consegue finalmente em 1492, e em abril de 1492 é assinado um contrato entre as partes, que é o chamado Capitulaciones. Sobre este contrato, diz o professor Tomás que Cristóvão Colón é já tratado por Dom, embora não o fosse, porque tinha a mania das grandezas, e aqui a nomeação formal só aconteceria depois de descobrir. Ora, o que se passa é que a matriz deste contrato mostra efetivamente que o nome escrito é Dom Cristóvão Colón, e há uma particularidade, porque depois, passados uns dias, há vários documentos públicos em que Cristóvão Colón não é tratado por Dom. Porque é que teria havido esta discrepância? Eu penso que por um motivo. É que este contrato das capitulações, a sua matriz, ficou guardada nos arquivos de Aragão, mas nos arquivos secretos do rei Fernando o Católico. Portanto, ficou guardada nos arquivos secretos, para além do Colón que levava o seu original, e para além de quem tinha participado naquela cerimónia da assinatura do contrato, mais ninguém saberia. Se ele por acaso morresse durante a viagem, ninguém viria a saber que ele já era tratado por Dom e que eventualmente seria já alguém de família nobre. Para além disso, há que notar que, por exemplo, o seu filho Diogo Colón foi logo nomeado pajem do príncipe Dom João, filho dos reis católicos, em maio de 1492. Também os irmãos, quer o Bartolomeu, quer o Diego, foram tratados por Dom em todos os documentos que os reis católicos emitiram. Portanto, se o Cristóvão Colón não era nobre, e se o trataram por Dom porque tinha a mania das grandezas, porque é que também trataram por Dom os irmãos, e porque é que os filhos foram feitos pajem? O Dom Hernando também depois foi feito pajem, foram feitos pagens dos reis católicos. Diz ainda o professor Tomás no seu livro que Colombo, eu refiro sempre Colombo para referir o Cristóforo Colombo da Tese Genovista, que recorreu a empréstimos para pagar a 8ª parte da armação com que em Santa Fé, onde foram assinadas as capitulações, se comprometera a contribuir. Não é verdade. Parece que houve uma leitura superficial das capitulações, porque uma das alíneas das capitulações o que diz é que Cristóvão Colón teria direito a 1/8 dos lucros desde que tivesse comparticipado com 1/8 dos custos da armação dos navios. Era opcional, não era obrigatório. Não, ele não se comprometeu. É explícito no contrato das capitulações, está nos arquivos de Aragão, disponível online. Em março de 1493, dá-se o regresso da primeira viagem que o almirante tinha feito ao Novo Mundo. Peço desculpa. E quanto a este regresso, em que Cristóvão Colón não vai diretamente para Sevilha ou para Palos de la Frontera, de onde tinha partido havia um ano antes, veio a Lisboa. Argumenta-se que Colombo era bom navegador e conhecia bem o sistema de ventos do Atlântico, que foi a meteorologia que o obrigou a vir a Lisboa. Ora,
também não é assim. Em 27 de fevereiro, no diário do almirante, o diário da sua viagem, ele diz que está a 125 léguas do Cabo de São Vicente, 80 léguas da Madeira e 106 léguas de Santa Maria. Ora, para estar a estas distâncias destes 3 pontos, as circunferências interceptam-se num ponto único. Esse ponto único está à mesma latitude que o Cabo de São Vicente. E, portanto, para ir para Castela, Colón deveria ou vir diretamente sempre para leste ou, eventualmente, até infletir um pouco para sul, para passar pela costa do Algarve e ir para Castela. Mas não foi isso que fez. No diário está explícito que ele foi para leste, quarta de nordeste, ou seja, infletiu para cima, dirigindo-se para Lisboa. E naqueles vários dias estão marcadas, estão registadas as distâncias percorridas, por estimativa, obviamente, como sempre, as distâncias e a direção. E, portanto, se fizermos as contas, com a légua que ele utilizava e as direções que indica, naqueles dias, até se dar uma tempestade, ele diz efetivamente no diário que aconteceu uma tempestade e que o fez vir para Lisboa, mas se a tempestade ocorreu, pode ter ocorrido ou não, mas vamos admitir que ocorreu, mas nesse dia em que ele diz que se deu a tempestade, ele já estava frente a Cascais. E, portanto, obviamente que ele veio propositadamente a Lisboa. Não sabemos o que é que veio fazer, tenho uma ideia, não é aqui o momento para o dizer. Ele, em 15 de fevereiro, tinha feito a chamada Carta a Sant'Angelo, que era o tesoureiro dos Reis Católicos, uma carta em que descrevia toda a viagem. E em 15 de fevereiro, segundo o diário, ele estava nos Açores. Aliás, ele até parou na ilha de Santa Maria, depois tentou ir até São Miguel, mas estava nos Açores. O que é que ele diz na carta? Que feita na caravela sobre as ilhas de Canária. Portanto, mentiu na carta dizendo que estava nas Canárias, quando efetivamente estava nos Açores. E depois também diz, numa adenda a essa carta, com data de 14 de março ou 4 de março, e há discussão sobre esta data, e já veremos, ele diz efetivamente que foi obrigado, a tempestade o desviou para Lisboa quando já estava no mar de Castela. Ora, ele nunca esteve no mar de Castela. Ele veio diretamente dos Açores apontando para Lisboa. Esta carta que o Cristóvão Colón escreve nos Açores em 15 de fevereiro e lhe junta uma adenda depois em março, 14 ou 4 de março, deu origem a uma enorme onda de entusiasmo entre os dignatários da velha Europa. Foi efetivamente uma verdadeira ação de propaganda. Esta ação de propaganda, obviamente, que interessava aos reis católicos, porque pensavam que o Cristóvão Colón tinha chegado à Índia. A carta foi sendo divulgada, passando de casa senhorial em casa senhorial, cada um escrevia para o outro, e, para além disso, foi publicada, impressa em várias cidades da Europa. Foi publicada imediatamente em Barcelona, seguidamente foi publicada em Roma, e daí difundiu-se por várias cidades europeias, nomeadamente Paris, Antuérpia e outras cidades do Império Romano-Germânico. Na carta da versão impressa em Barcelona,
diz o professor Tomás que está enganosamente datada das Canárias e que a falsificação se deve ao editor espanhol, pois as demais versões trazem a data de Lisboa. É estranho esta afirmação, porque de facto não, está datada das Canárias a versão original a versão inicial da carta de 15 de fevereiro e depois a adenda está escrita em Lisboa, tem a data de 4 ou 14. Há dúvidas sobre isso. Na única cópia paleográfica que se conhece, feita na época, está a data de 14. X, I, V. Na versão impressa em latim está a data Pridius Idus Marci. O dia anterior aos idos de março, que era 15 de março, portanto, corresponde a 14 de março. Há aqui também uma pequena questão, é que em 14 de março ele já estava, a caminho já não estava em Lisboa, tinha saído no dia 13. Portanto, há aqui sempre algumas dúvidas. Mas, de qualquer forma, a falsificação não se pode ter dado à primeira impressão, à primeira edição da carta em Barcelona, e as outras depois é que estão certas. Portanto, é muito mais lógico que a primeira esteja certa que as outras estejam erradas porque foram feitas posteriormente. O mais grave nestas edições e que não é mencionado nesse livro é que são mencionadas as várias edições da Carta na Europa, até se inclui uma gravura da capa de uma das edições em que são representadas galés, que eram impróprias para a viagem. A viagem não foi feita em galés, impulsionadas por remos, mas foi omitido o crucial. É que na edição em latim impressa em Roma, o bispo de Montepeluso, R.L. Corbaria, acrescentou-lhe um epigrama laudatório a essa carta, elogiando o que tinha sido conseguido por Cristóvão Colombo. E nesse epigrama ele chamou-lhe Columbo. Porquê? Porque na versão catalã o nome Cristóvão Colombo não foi escrito com o N no fim, N de nada, foi escrito com um M de Maria. Ora, Colombo em catalão significa pombo. Quando traduziu a carta para latim, o bispo de Montepeluso achou que era pombo e então escreveu pombo em latim, Columbo, e daí começou o nome Columbo. Depois, como disse, houve uma sequência de cartas enviadas para toda a Europa. Numa primeira carta enviada de Barcelona, 31 de março, dirigida ao arcebispo de Tarragona, que era naquela altura o responsável em Roma, o almirante é chamado de Coloma e é-lhe atribuído o parentesco com o corsário francês Colomb. Isto liga às crónicas venezianas do ataque de 1485. Portanto, havia ali alguém que não se sabia exatamente quem era, que tinha sido apelidado de Colomb e sobrinho ou neto do corsário Colombo Velho, e aqui disse a mesma coisa. O texto simplificado é: Suas Altezas receberam ontem uma carta de um tal que se apelida de Coloma, grande marinheiro, grandíssimo marinheiro, sobrinho do grande Coloma de França. Portanto, e depois há várias cartas dos quais se conhece o remetente e o destinatário, enviadas de e para várias cidades de Espanha e dos Estados italianos. E, por exemplo, Aníbal Zenaro, para o seu irmão, que era embaixador do Sacro Império em Milão, escreveu: Magnífico irmão, honorabilíssimo, dizer-vos que no passado mês de agosto, estes senhores reis, a pedido de um, dito o Colomba, e, portanto, o nome Colomba vai sendo repetido sucessivamente naquelas cartas. A partir daquilo que o bispo de Montepeluso tinha dito e a partir da ideia que este era um parente
do corsário Colomb, Guillaume de Cazeneuve Colombo Velho. Em 21 de abril, Jacopo Petrotti, conselheiro do Duque Hércules de Este, transmitiu uma missiva recebida do seu irmão Aníbal Zenaro, escrita em Barcelona a 9 de 3 de 1493. Está no livro. Em que este comunicava o regresso da frota armada pelos reis católicos a rogos de um chamado Colomba. O critério não me parece muito rigoroso, porque a 9 de 3 de 1493 o Jacopo Petrotti não poderia saber que o almirante já tinha regressado. Ele ainda estava em Lisboa nessa data. A carta ainda não tinha chegado a Barcelona. Ele ainda não tinha chegado a Castela. Portanto, pode ter sido não a 9 do 3, mas sim a 9 do 4, a 9 de abril. E não era do irmão, era do irmão do Aníbal Zenaro. No meio disto tudo, há algo muito estranho, que é o alinhamento da nação genovesa. Não há, que se conheça, nenhuma edição impressa em Génova, não há nenhuma missiva, nenhuma correspondência para o Doge de Génova, não há nada que envolva Génova. Além disso, há uma outra coisa. Se diz que o Colombo tinha chegado a Lisboa porque aqui viviam muitos da sua nação genovesa, se sabe quando Cristóvão Colombo regressa do Novo Mundo, todo o povo de Lisboa foi ver a caravela onde ele vinha com os índios do Novo Mundo, das Caraíbas. É estranho que a comunidade, a tal grande comunidade de genoveses em Lisboa, não se tenha manifestado, não tenha tido a iniciativa de escrever para o Doge de Génova a dizer: olha, o nosso compatriota chegou aqui após um grande feito. É estranho. Pelo menos não há nenhum rastro de que isso tenha acontecido. Não podemos afirmar que não aconteceu, não há prova de que tenha acontecido. Logo a seguir ao regresso de Colombo, os reis católicos concederam-lhe que acrescentasse, concederam-lhe um novo brasão de armas, que acrescentasse àquelas que já tinha, é o que diz o documento, acrescentasse às armas que já tinha três quartéis, com a Castela, o Castelo, o Leão, e um com ilhas e terra firme sobre umas ondas de mar. E no quarto quartel haveria de estar as armas que ele já costumava usar. Ora, segundo o professor Tomás, diz que entre 1493 e 1502 o almirante decidiu substituir por 5 âncoras douradas as armas que já costumava usar, que eram uma banda de azul em campo de ouro com chefe de vermelho. Também não é verdade. As 5 âncoras douradas já constavam nas armas, no brasão de armas concedido pelos reis católicos em 1493 e estão graficamente representadas no documento original da concessão. Portanto, há um primeiro documento em maio com apenas a descrição, e há um segundo documento em junho de 1493 com o desenho colorido. Foi publicado pelo professor Martínez Félix Lorente num documento que refiro nesse livro. Diz ainda, estranha ainda que o professor Luís Filipe Tomás, que as armas de quase todos os colombos de Itália, à exceção dos de Placência e do nosso Cristóvão, constam pombas. E o mesmo se passa com vários ramos da família Colombo de França, que têm 3 pombas de prata em campo de azur. Mas não é no mínimo estranho que o Colombo, se fosse o Colombo italiano, não tivesse as pombas no seu brasão de armas? Em 1495 dá-se o regresso da segunda viagem do almirante. Nesta segunda viagem
tinha ido um Michele de Cuneo, um italiano de Savona. Diz-se que era amigo da família do Colombo e foi seu companheiro nessa segunda viagem, e a afirmação, e transcreve-se uma afirmação do Michele de Cuneo, que diz que o almirante era um navegante exímio, mas empírico, dotado de grande intuição náutica. E acrescenta-se uma frase: desde que Génova é Génova, não nasceu homem tão magnânimo e agudo na arte de navegar como o dito senhor almirante. É de facto um documento bastante interessante e houve que aprofundar o que lá está. Em primeiro lugar, é especulativa a afirmação de que Cuneo era amigo da família do almirante. Não encontramos nenhum registro que o comprove. Diz ainda o professor que parece que durante os preparativos para a viagem o Colombo mandara convite para que o acompanhasse, porque ele era filho de Corrado de Cuneo, rico comerciante, e Corrado vendera em 1474 a Domenico Colombo 2 terrenos em Leggine. Já em más condições financeiras, Domenico não saldou a dívida, mas Corrado magnanimamente deixou-o até à morte na posse da propriedade, e que foi certamente por se sentir moralmente em dívida para com a família da Cuneo que Cristóvão Colombo convidou Michele a acompanhá-lo na expedição de 1493, onde poderia retirar bons lucros e, de certo modo, compensar-se assim da insolvência de Domenico. Portanto, parece e parece provável. Nós fomos ver os documentos e, de facto, na Raccolta estão publicados documentos da venda destes terrenos a Domenico de Colombo, pai do Cristóforo Colombo, e no título diz efetivamente a venda de terrenos por Corrado de Cuneo a Domenico Colombo. Só que há sempre aquelas letrinhas pequeninas que muitas vezes não vemos. Nas letrinhas pequeninas diz que indicado confusamente por Beloro, está publicado em Júlio Salinérios, porque no texto em latim não diz em que arquivo, qual foi o notário onde aquele registro foi efetuado. Pronto, fomos à procura do que publicou Júlio Salinérios, e Júlio Salinérios tem a venda, não é do Corrado de Cuneo para Domenico Colombo, é de um cidadão de nome Seius para Domenico Colombo. Ora, um cidadão de nome Seius para Domenico Colombo, porquê? E porquê é que ali se diz que é de Corrado de Cuneo? Vai saber, Salinérios publicou em 1602. 1602, quando estavam efervescentes os chamados pleitos sucessórios, em que havia o litígio familiar para a herança do almirante e em que apareceram 2 pretendentes genoveses. Pesquisando um pouco mais, a conclusão a que cheguei é que num exemplar do livro de Salinérios, conservado na Biblioteca Cívica de Savona, está uma anotação à margem, já escrita no século XVIII, escrita à mão, a dizer: este Seius era o Corrado de Cuneo. Portanto, se alguém escreve num documento publicado num livro publicado em 1602, no século XVIII, escreve à mão: este fulano o nome dele era tal, não sei como é que se pode considerar isto como uma prova, e se pode dizer que o Michele de Cuneo era amigo do almirante e que foi convidado por aquele motivo. Quanto à frase, desde que Génova é Génova, não houve homem tão magnânimo e agudo na arte de navegar como o dito senhor almirante,
Eu não sei qual é a vossa interpretação. Mas se eu disser, desde que a Academia de Marinha é a Academia de Marinha, não houve um presidente tão alto como o Almirante Gouveia e Melo. O que é que eu estou a dizer? Não estou a dizer que o Almirante Gouveia e Melo foi presidente da Academia de Marinha. Estou a dizer que é almirante e que é alto. É exatamente a mesma coisa com esta frase. Esta frase não está a dizer que, quando diz desde que Génova é Génova, não nasceu homem tão magnânimo e agudo na arte de navegar como diz o Sr. Almirante, diz Génova, que era uma terra de marinheiros e navegadores, mas em Génova nunca tinha havido alguém tão capaz como o Almirante Colomb. Para significar que estava a comparar, a dizer que o Almirante Colomb era genovês, poderia, por exemplo, dizer-se, não nasceu nela outro homem tão capaz como o Almirante. Diz-se ainda que o Almirante Colomb ofereceu uma ilha, a chamada Ilha de Saona, a Michele de Cuneo. Também não pode ser. O Almirante não tinha o poder de oferecer ilhas, não tinha o poder de oferecer terras. O Almirante descobria e conquistava, ganhava terras em nome dos reis católicos. Nem eram para ele, nem para ninguém. Era em nome dos reis católicos. Não tinha poderes para oferecer isso a ninguém. Esta carta foi publicada e diz que o título deste relato tem Sobre as novidades das ilhas do Oceano Hespérico descobertas por Dom Cristóvão Colombo Genovês. Mais um aspecto que temos que aprofundar. Vamos à procura da carta. Ora, a carta, como sempre, não existe o original. O que existe é uma cópia de 1511 da autoria de Jacopo Rossetto, foi divulgada em 1885 e a autenticidade foi questionada devido à diversidade de estilos. Portanto, não é uma carta original e este título foi acrescentado por quem fez uma cópia. Muito se tem discutido porque é que o Almirante, se era o Colombo, não escrevia italiano. Não escreveu italiano para ninguém. Não escreveu italiano por exemplo, para o embaixador Oderico, o embaixador de Génova, não escreveu em italiano para o Banco de São Jorge. Porquê? Será que não sabia italiano? Diz o professor Luís Filipe Tomás que num escólio, num apontamento à margem das Histórias Naturais de Plínio o Antigo, que, embora desagrade aos adversários da origem genovesa do navegador, está redigido em italiano dialetal, um dialeto italiano. Colombo usa a forma spagnola, portanto, para designar a ilha espanhola. Isto, de facto, parece-me notável. O Almirante tem quase 2.600 anotações nas margens dos seus livros. São cerca de 46.500 palavras. E o professor Tomás encontrou esta onde está escrito Spagnola e acha que é italiano dialetal. Vamos à procura do original. Está retocado. Está lá o G, está retocado por cima de outra letra. Noutros documentos escritos pelo Almirante e até num esboço da costa da ilha, a palavra está sempre espanhola em castelhano. Portanto, em 22 de fevereiro de 1498, redigiu o instrumento público da criação de um morgadio que constitui ao mesmo tempo uma espécie de testamento e que, diz o professor Luís Filipe Tomás, é o inimigo público número 1 daqueles que se opõem à tese genovista. É de facto todos os documentos conhecidos que o Almirante redigiu o único em que se refere de forma clara e explícita às suas origens. E diz ainda, este documento, há que reconhecê-lo,
é um dos mais problemáticos dos documentos colombinos, já que dele não nos chegaram senão cópias, feitas para mais, sobre o que parece ser uma minuta ou versão prévia não corrigida, cujos passos anacrónicos não sabemos se continuavam ou não a constar do documento definitivo e oficial de há muito desaparecido. Alguns dos aspectos que o professor Luís Filipe Tomás refere são a data, 1498, está rasurada com um 4 por cima de um 5, portanto, terá sido escrito em 1500 e qualquer coisa. Não está assinado com o nome, mas com uma imitação da sigla. Mas diz o professor que todos os documentos que deixou foram firmados com a sigla, incluindo o seu testamento de 1506, não se conhecendo um único em que firme com o seu nome de batismo. Falta de rigor. Para já, aceita-se como prova esta cópia de um rascunho. E nos facsímiles dos 30 documentos considerados autógrafos do almirante mostram exatamente o contrário. O testamento de 1506 não foi assinado com a sigla, mas sim com Christopher Enns. E esta aberração de Maiorazgo de 1498 é quase o único, para além de uma outra anotação, em que surge a sigla mais El Almirante. Embora tenha feito mais tarde 2 outros testamentos que anularam os precedentes, Colombo não voltou aparentemente a alterar o que dispusera quanto ao morgadio criado pelo instrumento de 1498, de modo que, aprovado por Carta Régia de 28 de 9 de 1501, o morgadio continuou, sem dúvida, a reger-se por ele. Ora, de facto, há uma confirmação real. Em 1501, os reis católicos confirmam que viram o documento de Maiorazgo assinado por Cristóvão Colombo. Mas diz que estava assinado com o nome de Cristóvão Colombo, não diz que estava assinado El Almirante, como esta cópia mostra. E para além disso, ainda existiam os documentos autênticos. O testamento de 1502, que substituiu o de 1498, e o verdadeiro de 1506. Este, portanto, documento em que ele se refere, o único em que ele se refere às suas origens, é de facto uma contrafação. Para além daqueles aspectos que o professor Tomás referiu, há neste documento uma parte que o deita completamente por terra. Ele diz que ele inclui que deixa ao filho a 8ª parte das terras. Ora, em 1498, Cristóvão Colombo não tinha direito a terras nenhumas, e muito menos para poder deixar a 1/8 das terras. A família só teve direito a terras após 1536, quando o neto, Dom Luís Colombo, aceitou, em troca de abdicar de alguns direitos, aceitou ficar com as terras do Ducado de Verágua e da Ilha de Jamaica. Portanto, foi só após 1536 que havia terras. Portanto, em 1498, Cristóvão Colombo nunca poderia escrever num documento a dizer que deixava 1/8 das terras. Não tinha. Portanto, é uma contrafação baseada certamente num documento que existiu e que depois foi substituído. Nesse documento que efetivamente existiu e que desapareceu, desapareceu o original e desapareceu a matriz que estava guardada no arquivo do notário Martim Rodrigues. Foram arrancadas as folhas. Para além deste alegado testamento, só existe um outro documento que tenta assegurar o Colombo genovês e que foi revelado em 1904, que é o Acereto, e sobre o qual o professor Luís Filipe Tomás diz também que tem pequenas dificuldades. Não é todo do mesmo escriturário,
tem partes que não correspondem à realidade, tem interpolações, tem saltos, mas sobre este documento, eu já me debrucei uma vez, as maiores dificuldades é que este documento não é único, tem de facto várias caligrafias distintas. Numa página, a página 5, tem 3 caligrafias distintas. O professor tenta explicar isso dizendo que foram ouvidas várias testemunhas e à medida que elas eram ouvidas aquilo era escrito por um escriturário diferente. Também não corresponde à verdade. A única testemunha foi o Cristóvão o Colombo genovês, e as outras pessoas envolvidas eram os acusados. Ninguém assinou este documento, não estão identificados quem é que o redige e, portanto, é um documento bastante complicado, chamemos-lhe assim. Para além disso, há uma coisa curiosa neste documento, também não é um documento único. As páginas 1 e 2 estão aqui escritas, não sabemos o que está por trás. As páginas 3 e 4 estão aqui escritas, e aqui está a 5, não sabemos o que está por trás da 4. Não se encaixam entre si, nem se encaixam com as seguintes. Portanto, o documento não é um documento único. Para além disso, já tentámos ter acesso ao documento. Ainda no mês passado, um nosso membro esteve em Génova e eu pedi-lhe para ele tentar ver o que é que estava por trás destas páginas, por trás da 1 e da 2. Eu já tinha recebido a indicação de que só se podia consultar o documento acompanhado por um funcionário. Ele chegou lá, efetivamente, eu pedi-lhe a ver se conseguia tirar fotografias. Não podia consultar o documento, não havia funcionário para o acompanhar, tinha que ser com marcação. Ele disse, está bem, então eu marco. Pois, mas isso tem que ser com muita antecedência. Portanto, não pode ter acesso ao documento. Se este documento fosse efetivamente autêntico, e se eu fosse responsável em Génova por este documento, tinha-o emoldurado em vidro a mostrar a toda a gente este documento. Não o tinha escondido para ninguém ter acesso a ele. Sr. Almirante, eu poderia dizer mais qualquer coisa. Só um. Processo de Bobadilla. Em 1500, o Bobadilla é enviado para a ilha, para o Novo Mundo, encarregado de prender o almirante e os seus irmãos. O argumento era que era a má governação do almirante. E o Bobadilla socorreu-se de todos os argumentos, quer verdadeiros, quer forjados, para tentar demover, retirar o almirante do seu posto, que era ele era, para além de almirante, era governador e vice-rei daquelas terras. Ora, Bobadilla foi nomeado em maio de 1499, nomeado para investigar as razões de queixa dos colonos, e seguiu para a Espanhola em agosto de 1500. Ora, a coincidência é que já se tinha conhecimento, ou teve-se conhecimento, da chegada de Vasco da Gama à verdadeira Índia, em 1498. E, simultaneamente com a nomeação de Bobadilla, os reis católicos enviaram sucessivas expedições, 4 expedições sucessivas e sobrepondo-se
àquelas regiões para tentar localizar, afinal, onde é que estavam aqueles territórios. Foram comandadas por Alonso de Ojeda, Cristóbal Guerra, Diogo de Lepe e Vicente Yáñez. E é na sequência dos relatos que eles dizem, aquilo não é a Índia, aquilo é outro território, que o Bobadilla é enviado. No julgamento, no chamado julgamento ou processo de Bobadilla contra o almirante, depõem várias testemunhas. E, por exemplo, Teresa de Baeza e Inês de Malaver são duas das pessoas referidas, e diz-se que o Dom Bartolomé Colón tinha mandado cortar a língua àquelas mulheres porque elas tinham dito que o almirante era de Celão. E então, o que é que uma das testemunhas ouvidas, de seu nome Cristóbal Barros, diz que viu o adelantado, que era o Bartolomé Colón, mandar cortar a língua a Teresa de Baeza. E quando é que aquilo teria ocorrido? E dizem todos, há cerca de 5 anos. Ora, há cerca de 5 anos leva para 1495. Em 1495 não havia mulheres europeias no Novo Mundo. As primeiras mulheres europeias no Novo Mundo foram na terceira viagem. Está explicitado nos livros, por exemplo, de Consuelo Varela e noutros livros. Contactei a Consuelo Varela, disse, Consuelo Varela, as mulheres só foram para a Espanhola na terceira viagem, em 1498, não podiam lá estar em 1495. Mas havia. Digo eu, havia como? Mostra. Havia. E não passou disso. Portanto, as mulheres não poderiam lá estar. E vai saber Cristóbal Barros, a testemunha que diz que viu mandar cortar. Quando é que foi? Na terceira viagem. Ou seja, é falso. Estes documentos são falsos e foram, obviamente, para tentar implicar o almirante em algo em que ele não estava envolvido, só para o trazer preso para Castela. Porquê? Porque se tinha sabido que o Vasco da Gama tinha chegado à verdadeira Índia. Não temos mais tempo. Muito obrigado, Sr. Almirante. E por aqui ficamos.